Gente, ocorreu uma queda aqui da internet. Então vamos voltar. Então, retornando o que eu estava falando, caso tenha cortado. Bom, então, se a gente encontrar alguma alteração em algum desses espaços, melhor do que escrever quadrante superior direito ou esquerdo, né, inferior superior, é melhor definir certinho em qual local que está. Então, se for uma incisão cirúrgica, escreve incisão cirúrgica em fossa ilíaca direita. Então, fica melhor localizado, porque se falar quadrante inferior direito, ele é muito mais amplo. Mas para fazer o exame físico, a gente segue esse modelo aqui, tá? Dividido em 4. Então, diversos são os órgãos do abdômen, certo? E quem que manda sangue para todos esses órgãos é a aorta abdominal, que vai passar, que é essa que está em vermelho aqui, que vai sair do coração e passar aqui por trás dos órgãos e levar sangue oxigenado para todos eles. E às vezes a gente pode perceber uma pulsação dessa artéria aorta na parte do estômago, né? E às vezes as pessoas confundem, nossa, o coração tá batendo no estômago. Não, é a aorta, então é uma pulsação que vai passar por ali mesmo. Então, tomar cuidado para não confundir. Então, o que a gente tem aqui na parte do abdômen? Nós temos fígado, tem o baço, tem pâncreas, o estômago, o intestino grosso, o intestino delgado, tem bexiga, né? Então, nós temos vários órgãos aqui nessa região. O que nós devemos perguntar para o paciente sobre isso? Então, verificar desde a parte que ele ingere os alimentos, se tem náusea, sente vômito, dor em algum local do abdômen, como que é a questão de eliminação intestinal, se sente dor, é constipado, se sai sangue, se tem algum transtorno, às vezes pode ter um refluxo, ou já ter passado por alguma cirurgia anterior. História familiar de câncer, né, em qualquer local do trato gastrointestinal. E os hábitos de saúde que essa pessoa tem. E o exame físico digestório, ele é um pouquinho diferente dos outros. Para os outros sistemas, a gente sempre começa pela inspeção, que é olhando, depois vai para palpação, que é palpar, percussão, que é dar aquelas batidinhas para verificar o som, e por último a ausculta. Mas aqui no abdômen, a gente começa numa outra sequência. Então, primeiro a gente vai inspecionar a pele, então esse é igual. Verifica a pele, questão dos pelos, o umbigo, até questão de limpeza, movimento desse abdômen, se tem alguma massa, se tem cicatriz, se está inchado, né? Então a gente já verifica a cor da pele, a integridade, tudo isso. E só de olhar a gente já consegue ver os tipos de abdômen. Então tem abdômen que é escavado, né? Então ele é para dentro assim, o abdômen negativo, né, que a gente costuma falar. Um abdômen plano, né, com o abdômen reto, normal. Um arredondado, que ele já é um pouquinho mais com inchado de gordura. Tem esse globoso ou protuberante, né, que não é simplesmente arredondado, não, ele tá protuberante, ele tá globoso. Você verifica que é um abdômen bem inchado, bem diferente. E tem esse abdômen avental, quando a gordura acaba sendo um pouco flácida, fazendo esse aspecto caído, né, aqui no final do abdômen. Então, só de olhar a gente consegue perceber isso. Depois de olhar, a gente não pode fazer a percussão e nem palpação, porque a gente vai, ao palpar, né, e fazer a percussão, a gente estimula, né, que os líquidos e as fezes, alimentos que estejam ali no trato gastrointestinal, que eles se movimentem. Então, para eu evitar isso, eu primeiro faço a ausculta e depois eu vou para a percussão e palpação. Então, o que muda do exame digestório para os demais? É a ordem que é feito o exame físico. Então, primeiro é a inspeção, aí vem a ausculta, que seria o quarto, né? Depois vem normal, percussão e palpação. Então, a ausculta, ela verifica o peristaltismo, né? Principalmente ali do peristaltismo do intestino. Então, a gente vai escutar os ruídos hidroaéreos. Está escondidinho aqui embaixo, ó. Ruídos hidroaéreos. O que é hidro? Hidro é água, líquido, e aéreo é ar. Então, porque dentro do nosso intestino vai ter gás misturado com água, né, com fezes, por isso a gente chama de ruídos hidroaéreos. Então, a gente vai auscultar cada quadrante. E a gente começa sempre pelo quadrante inferior direito. Por quê? Porque é o sentido que o intestino vai fazer até eliminar as fezes. Então, a gente começa quadrante inferior direito,
Aí, quadrante superior direito, quadrante superior esquerdo e desce para o quadrante inferior esquerdo. Então, sempre faz esse movimento circular no abdômen para fazer a ausculta. E eu coloco, então, o estetoscópio em cada quadrante. O normal é que aconteça de 5 a 35 vezes por minuto esses barulhos, certo? Esses ruídos hidroaéreos. Mas, particularmente, eu acho, assim, bem delicado contar, porque quando começa um ruído e quando termina, né? Porque fica fazendo aquele barulho de estômago, sabe? Do intestino. Então, às vezes, seja um pouco difícil contar isso. Mas, com a experiência, né, e com o tempo de prática, a gente já aprende a saber quando que tá fazendo muito barulho acima do normal, que é ruídos hidroaéreos hiperativos, ou quando está abaixo do normal, que é hipoativo. Então você vai ver que você coloca nos quadrantes e demora para você ouvir um barulhinho. Então isso é hipoativo. Quando você coloca e já ouve um monte de barulho, hiperativo. E o normal aqui fala de 5 a 35 vezes, mas é um som, né, que faz barulho, mas nem em pouca quantidade, nem em grande. Ou esse barulho pode estar ausente. Às vezes um paciente com pancreatite está muito tempo sem comer, né, que é a recomendação mesmo, e às vezes pode estar ausente. Mas para eu falar que está com ruídos hidroaéreos ausentes, eu tenho que escutar pelo menos de 2 a 5 minutos em cada quadrante. Tá? Não adianta ficar 20 segundos, não escutar e falar assim, ah, está ausente. Não, tem que ouvir pelo menos 2 até 5 minutos. Beleza, fez a ausculta, vai para a percussão. A percussão segue o mesmo padrão. Começa no quadrante inferior esquerdo e faz esse sentido horário, tá? E termina aqui no quadrante inferior esquerdo. Então, isso vai servir para a gente verificar o tamanho dos órgãos, se tem algum conteúdo ali, se aquele conteúdo está mais para gasoso ou é um conteúdo mais sólido. Isso depende do som que sair conforme a gente for fazer a percussão. Então, o som timpânico e hipertimpânico, eles são mais abertos, um som como se tivesse oco lá dentro. Então, vai ter em casos que o intestino está mais vazio, né? Ou o paciente está com bastante gases. E o som maciço é quando tiver com fezes ali no trânsito intestinal. Então, a gente vai fazer o som, é um som mais fechado, né? Mais abafado mesmo, porque tem alguma substância maciça ali dentro. E o submaciço, a gente costuma adequar, colocar nessa categoria, quando não tá nem maciço e nem timpânico, tá? Então você fica até meio em dúvida se é um ou se é outro, então acaba sendo o submaciço. E dependendo dos órgãos que você for palpar, o som vai ser diferente. Então, órgãos ocos, por exemplo, estômago, intestino, bexiga, vesícula vai ter o som mais timpânico, que é o normal. Já se você for palpar o fígado, né, que ele é bem, ele não é vazio por dentro, né, ele tem conteúdo, então vai ser um som mais maciço, assim como o pâncreas, rim, útero, baço. Então esse som ele vai mudar. Em cada quadrante, vocês vão ver que o som muda. Então até quando vai fazer relatório, a gente acaba fazendo assim: quadrante inferior direito, timpânico, quadrante superior direito, som maciço. Então cada quadrante pode ter um som diferente sem problema nenhum. E depois, por último, vem a palpação. Então, primeiro a gente faz 2 vezes a palpação. A primeira ela é superficial, então a gente vai apertar, mas não tão profundo. E a segunda vai ser uma palpação mais profunda mesmo, para verificar as vísceras, onde que elas começam, terminam, se o paciente sente dor. Uma consideração bem importante na hora de fazer a palpação é olhar para o rosto do paciente, né? Porque às vezes você pergunta, tá com dor? Ele fala não. Mas você olha bem na sobrancelha, tá com a sobrancelha fechada. Então, no rosto do paciente dá para saber se ele sente dor. Então, vai realizando, começa também pelo quadrante inferior direito e faz sentido horário nos demais quadrantes. Então, aqui, além de fazer, né, esse exame para verificar a questão intestinal, a gente tem os outros órgãos também, que existem exames específicos para esses órgãos, como, por exemplo, a palpação do fígado. Então, para palpar o fígado, tem 2 formas. Ou você coloca uma mão por baixo, igual está nessa primeira foto aqui, e a outra mão por cima. Tem que ser bem aqui na borda costal do lado direito, que é onde fica o fígado, e nem sempre ele é palpável. A gente só vai conseguir palpar em pacientes que têm alguma alteração, né, que esteja com o fígado aumentado, por exemplo. Em pacientes normais, às vezes é difícil mesmo palpar. Então pode ser essa bimanual, né, que é uma mão em cima, outra embaixo, ou então em garra que a gente fala. A gente se posiciona atrás do paciente, do lado da cabeça dele, e com as 2 mãos aqui também no rebordo costal do lado direito, tenta palpar com as pontas dos dedos. O normal é que o fígado ele
você sinta ele bem lisinho, né? Então tua mão chega até a escorregar um pouquinho assim entre a pele e o fígado. Tem também o sinal de Murphy, que a gente faz uma compressão na região do fígado para verificar se o paciente está com uma colecistite, né? Que daí vai ser indicação de uma cirurgia de colecistectomia. Então, nesse local que está a mão aqui, dessa profissional, a gente aperta bem fundo e depois solta rapidamente. E se o paciente apresentar bastante dor, possivelmente seja uma colecistite. Tem também o sinal de Bloomberg, que você também faz a mesma compressão, só que em outro local aqui do abdômen, para ver se ele está com uma irritação no peritônio. Tem o sinal de McBurney, não se preocupe com esses nomes, tá? Mas só para vocês saberem que tem. Que faz essa mesma compressão rápida, só que do lado onde fica o apêndice, que é aqui no quadrante inferior direito, com uma mão só aperta bem profundo e depois solta rápido. E tem o sinal de piparote, que coloca uma mão de um lado do abdômen e com essa outra mão a gente fica dando uns golpinhos com os dedos. E se conseguir sentir do outro lado esses golpes, é porque está tendo um acúmulo de líquido na cavidade abdominal. Então, do sistema digestório era isso. Agora a gente vai para a avaliação do sistema urinário e depois do sistema reprodutor feminino e masculino. Bom, do sistema urinário, então também, né, fica aqui nessa parte do abdômen, bem perto da sínfise púbica, que é esse ossinho que fica bem aqui no final do abdômen. Então, 5 centímetros acima da sínfise púbica, a gente encontra a bexiga, que é essa parte que está em vermelho. Então, deve ser feita a palpação e a percussão desse local também, justamente para ver se o paciente está fazendo alguma retenção urinária ou se sente algum desconforto. E também a questão dos rins, para verificar, né, se tem alguma dor. Tem a manobra de Giordano, tem a de Devoto e de Israel também, mas a de Giordano, principalmente se o paciente está com cólica renal, são aquelas batidinhas nas costas, igual essa foto mostra, né, porque o rim daí já fica bem mais acima, e principalmente pelo lado, né, posterior da coluna. Então bate dos dois lados, tanto o lado direito quanto do esquerdo. Se o paciente apresentar algum desconforto, pode ser que eles tenham algum comprometimento. E aqui, só para vocês verem o método de Devoto, né? O paciente está deitado, decúbito dorsal, mão em cima, mão embaixo, né? Também para sentir os rins, mas em vez de tentar sentir com a mão que está em cima, com a mão que está embaixo, tá? Principalmente por causa do rim, a gente não está querendo palpar fígado. E esse método de Israel pede para o paciente ficar posicionado em decúbito lateral. Claro que primeiro direito, depois decúbito lateral esquerdo, né? Com as coxas fletidas para conseguir palpar melhor o rim. Mas também não é uma palpação fácil de ser realizada. A gente pode tentar, mas nem sempre vai conseguir. Nas mulheres, é importante também verificar as mamas, né? Então, qual que é a anatomia da mama? Então, aqui a gente tem a caixa torácica, temos o músculo do peitoral, a pele e essa camada de gordura, o tecido adiposo em volta da mama. E aqui o tecido glandular, onde vão ser produzido leite ou já foi produzido, que são excretados aqui através do mamilo, né? E aqui tem a auréola. Então, o paciente, tanto, né? Uma paciente, por exemplo, gestante, ou que acabou de ter um parto, como também no possível caso de câncer de mama, é preciso observar a pele por fora e palpar para ver se tem alguma alteração nas mamas. Então, é sempre importante fazer a anamnese primeiro, né? Perguntar se a pessoa reparou se tem algum nódulo, alguma lesão, se verificou algo estranho, né, no seio mesmo, pode ser uma mancha, um caroço, algum tipo de secreção que está saindo pelo mamilo, se já fez cirurgia anterior, se tem história de câncer na família, se a pessoa costuma fazer o autoexame ou não, e se ela não costuma, então o enfermeiro deve ensiná-la, se usa hormônio, álcool, cafeína, se já fez algum tratamento por radiação ou toma bastante radiação, se faz exercícios e quais foram os últimos exames de mamas. Ele já fez um ultrassom, uma mamografia, algo assim. E daí a gente pede para a pessoa, então, tirar, né, a roupa, o sutiã, para verificar as mamas. Então, primeiramente, verifica as mamas com os braços abaixados, depois pede para levantar o braço e depois colocar a mão na cintura. Observar se os seios fazem os mesmos movimentos. Então, quando levanta o braço, um seio tem que subir igual o outro sobe. Quando coloca a mão na cintura também, não pode ter nenhuma retração, não pode estar repuxando a pele em nenhum local. O que eu posso verificar de alteração da pele? Se tem caroço, se o mamilo está muito puxado, contraído, se tem alguma ondulação,
se sai algum tipo de secreção, né, um corrimento pelo mamilo, vermelhidão e também a coloração da pele ou textura fica alterada. Depois que eu inspecionei, eu vou palpar, né? Então, tem que ser com a paciente deitada, porque daí a mama se espalha melhor e fica mais fácil de fazer essa palpação. E os braços devem estar, né, embaixo da cabeça do paciente. Sempre palpar em movimento circular. Importante colocar luva, né? Porque pode sair alguma secreção no mamilo e não pode ter contato com a mão do profissional para nossa proteção. E palpar de dentro para fora. Então, começa palpando e depois vai abrindo em movimento circular para verificar se acha algum nódulo. Além disso, tem que palpar em cima e embaixo da clavícula, porque pode ter nódulo ali também nos linfonodos, e aqui embaixo da axila também, certo? Então, a palpação ela é inteira, não é só na mama. Pega a parte clavicular e axilar e pode descer até aqui no nível da mama. Em relação ao sistema reprodutor feminino, então é importante perguntar todos os aspectos relacionados período menstrual, duração do fluxo, se o fluxo é médio, intenso ou baixo, se tem algum sintoma, qual que foi a idade que começou a menstruação e se a pessoa já parou de ter menstruação, né, já entrou na menopausa, também perguntar algum sinal e sintoma e quando foi. Se sente algum odor, se tem alguma secreção, dor durante a relação ou mesmo sem relação, coceira, como que é a atividade sexual daquela pessoa, se tem múltiplos parceiros, se usa algum método contraceptivo, se tem problema com fertilidade, algum problema ginecológico, se fez cirurgia, se tem histórico de família, dor para urinar ou dificuldade para controlar a urina. Pergunta toda a questão de gestação, se tem filho, qual método contraceptivo que usa, se já fez teste, né, para HIV, outras doenças, hepatite B, por exemplo. E se já entrou na menopausa, se faz reposição hormonal. Então, são várias perguntas, né, que devem ser feitas. E tem a parte da inspeção, né? Então, quando for fazer o exame ginecológico, né, não é simplesmente vou examinar alguém, vou fazer o exame ginecológico, né? Mas especificamente, né, para coletar, ou se uma mulher procura para fazer uma consulta relacionada ao sistema reprodutor, aí a gente faz essa inspeção. Então, deve colocar a mulher em posição ginecológica, tá? Com essas pernas elevadas. Verificar toda a região vaginal mesmo. Verificar os lábios para identificar se tem alguma lesão, escoriação. Verificar pelos pubianos, a textura da pele, a cor. E verificar também se há presença de alguma secreção. A Nutella latindo, desculpa. Bom, então aqui nós temos o clitóris, a uretra fica aqui em cima e o canal vaginal fica aqui embaixo. Então, muitas pessoas não sabem, mas a vagina e a uretra não é o mesmo buraco. Então, aqui sai a urina e aqui que tem a relação sexual, que vai, né, conseguir engravidar e tudo mais. E nós temos as glândulas de Bartolini aqui do lado, que são responsáveis pela lubrificação da vagina, certo? Aqui também, então a uretra está aqui, glândula de Bartolini aqui e a vagina aqui. Então, é bem diferente. E quando o enfermeiro vai fazer o exame, né, de câncer de colo de útero, é aqui que coloca, tá? Na vagina que coloca o espéculo. Então, a gente vai avaliar as glândulas, né? Tanto as glândulas de Skinner quanto a de Bartolini, que devem ser bem pequenininhas, não devem estar inchadas, né? Porque quando tá inchado, alguma coisa assim, até tem que fazer cirurgia. Verificar a questão da abertura vaginal e a posição do colo do útero. E quando introduzir o espéculo, vai conseguir verificar o colo do útero, né, o tamanho, a cor, a posição que ele está e verificar se tem alguma secreção. Então, esse é um espéculo, ele pode ser tanto de metal, né, quanto esses descartáveis, né, que eu acho melhor. Então, ele é colocado na vagina, depois ele é... Ai, meu Deus. Tá caindo. Minha internet não tá muito boa hoje. Tá caindo um pouquinho. Voltando. Bom, então aqui colocou o espéculo, abriu o espéculo e depois tem
como se fosse uma escovinha bem comprida, que a gente coloca para coletar um pouco das células aqui do colo do útero e depois colocar bem dentro também para coletar a secreção do colo do útero. Depois a gente passa numa lâmina e envia para o laboratório para fazer a análise. Então, só para diferenciar, esse é o canal vaginal, aqui é o colo do útero e o útero fica lá dentro, certo? Então, quando a gente coloca o espéculo, a gente não consegue entrar lá dentro do útero, sim? A gente só consegue ver o colo do útero. Então, esse é o colo do útero, o espéculo tá aqui, ó, tá vendo? Aqui em cima, aqui embaixo, aqui em cima. E o colo do útero, ele deve estar rosado, ele não deve possuir nenhuma secreção. As células, né, a mucosa deve estar inteira do mesmo tamanho, da mesma cor, né, não pode ter nenhuma diferenciação. E claro, com o passar do tempo, né, a gente vai verificando o que é um colo saudável ou não. E aqui é o orifício também, da onde a gente coleta o material para mandar para análise. Então, o colo normal, ele deve ser assim, ó, bem brilhoso, rosado, né, sem nenhuma lesão. E aqui, nos outros quadrantes, né, tá mostrando quando que já é um câncer. O câncer de colo de útero, ele demora muito tempo para desenvolver. Então, às vezes, não é de um ano para o outro que vai surgir um câncer enorme. Ele pode começar a dar sinais. Por isso que é importante as mulheres fazerem o exame, né, preventivo todos os anos. E se começar a vir resultado negativo, né, após algumas vezes, de 2 em 2 anos. Mas isso vai depender de cada caso. Então, aqui, né, a gente já percebe, é o colo do útero e aqui o orifício. Então, aqui, ó, já tem um crescimento anormal de células, né? Não era para estar aqui. Igualmente aqui, né? Nessa foto da direita, dá para perceber que tem um crescimento anormal também, né? E que a cérvix aqui, essa parte interna, já tá com uma coloração um pouquinho mais machucada, digamos assim. Tá? Então, esse é o da mulher. Vocês vão aprender isso em saúde da mulher especificamente, aprender a fazer o método certinho, mas só para vocês já terem, né, uma aproximação de como que é feito esse exame. E aqui o sistema reprodutor masculino. Então, no homem, mesma coisa, só em casos mais específicos a gente faz essa investigação e essa análise, né, do sistema reprodutor. As perguntas não tem problema nenhum fazer, mas dependendo do caso, a gente não vai falar pro homem, né? Olha, então deixa eu verificar, deixa eu ver seu sistema reprodutor, que às vezes não cabe bem no que a gente está fazendo. Mas, quando a gente vai dar banho nos pacientes que estão acamados, a gente já aproveita durante o banho, né, para verificar essas alterações, caso alguma esteja presente. Então, verificar se tem dor, né, no pênis ou no saco escrotal, testículo, vesícula. Se aparece alguma lesão, ou secreção, cheiro ruim, um nódulo, alguma massa nesses locais, dificuldade para fazer xixi, ou faz, né, tem muita micção ou pouca, alteração na cor ou no cheiro da urina, quantidade, ou aquela sensação de queimadura ao urinar. Essa sensação de queimadura, não, desculpa, de queimação ao urinar, geralmente está mais associada com infecção urinária. E perguntar também a questão de alteração na atividade sexual, sem problema com ereção, ejaculação, fertilidade, até mesmo libido, né? E verificar histórias de cirurgias anteriores no aparelho reprodutor, doenças sexualmente transmissíveis. Se faz autoexame, isso já fez o teste de HIV. Então, o enfermeiro, ele pode até, né, solicitar esse exame de HIV, de hepatite B, ensinar como é que faz o autoexame, verificar e orientar e até prescrever remédios para infecções sexualmente transmissíveis, que já são protocolos, né, que são feitos, né, para quem atua no SUS, está fazendo esse atendimento. Então, se for possível, né, observar, verificar principalmente o meato uretral, né, e também ao longo do pênis se apresenta alguma alteração, se solta alguma secreção e a textura desse pênis como que tá. Observar também o escroto para ver o tamanho, a cor, a textura e se está, né, igual o lado direito com o lado esquerdo. Então, palpar delicadamente o corpo do pênis, verificando se há presença de prepúcio e promovendo a retração dos testículos. Investigar se tem massa, alguma massa palpável que não deveria estar ali, se possui sensibilidade, se tem alguma secreção, questões do prepúcio, até questão de higiene, tá? E também a região inguinal, igual das mamas, que não é só a mama que palpa, aqui também, né? Tem que verificar a região toda inguinal para ver se acha algum nódulo, né? Se tem alguma massa, algo diferente que não deveria estar ali. E tem também a questão do reto, né? Por isso que vários homens fazem no exame do toque,
né, que eles até fogem de fazer isso, para verificar se tem alguma alteração e principalmente para conseguir palpar a questão da próstata, tá? Então, para perguntar sobre reto e ânus, perguntar principalmente de hábito intestinal e principalmente aquelas pessoas que são mais ressecadas, pode apresentar uma hemorroida, por exemplo. Se tem muita diarreia, a coloração dessas fezes, tem gente que faz fezes assim quase sem cor, enquanto outras uma cor totalmente mais amarelada, ou mais verdeada, ou mais escuro. Sente coceira, dor, sangramento, história de cirurgia, né, no reto, se faz prática de sexo anal e se já fez algum exame retal anteriormente. Então, para fazer a inspeção do ânus, o paciente tem que ficar posicionado na posição de Sims, que é lateral, né? Ele fica, é meio que lateral, meio que ventral. Mas o paciente fica meio virado de lado com uma perna fletida, né? Que assim fica mais fácil de expor o ânus. E verificar que a região anal mesmo. Por exemplo, aqui nessa foto tem uma lesão, né? Então não era para ter lesão nenhuma, né? Então não é para verificar nenhuma massa, presença de secreção, nem lesão, né? Alguma veia ali, por exemplo, caso de hemorroida para fora. Então tem que estar íntegro, né? E normal. E além disso, verificar toda essa região sacrococcígea para identificar coloração, presença de pelo, textura, até para verificar a questão de sair alguma ferida, né? Alguma úlcera por pressão. E se for fazer o toque retal, sempre colocar uma luva e lubrificar, certo? Naquela posição de sims que eu já falei para vocês, e colocar o dedo e pedir para o paciente fazer força, né? E verificar se consegue palpar a próstata. A próstata é essa partezinha rosinha aqui, e se ela tiver aumentada, vai ser possível identificar na palpação, certo? Mas o enfermeiro, ele não costuma fazer isso de rotina, a não ser que ele trabalhe, né, em algum lugar que sejam mais de patologias do reto e ânus, mas de rotina mesmo a gente não costuma fazer devido ao incômodo, a não ser que o paciente apresente um histórico, né, ou algum problema que a gente realmente precise olhar e fazer essa palpação. Bom, gente, então era isso. Então, só relembrando, a gente verificou toda a parte de exame cardíaco, exame do abdômen, das mamas e também do sistema reprodutor feminino e masculino, tá? O que precisa focar mais nessa aula? É mais cardíaco e abdômen, certo? O reprodutor, né, eu acredito que seja mais para conhecimento mesmo de vocês, mas a gente não vai chegar a aplicar nesse momento, e sim no momento posterior, certo? Vou enviar também um link para vocês de vídeo, para vocês conseguirem ver na prática como que é feito esse exame físico cardíaco e esse abdominal, tá bom? Qualquer dúvida que tiverem, me mande e-mail. E é isso, gente. Muito obrigada.